Fluminense e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa Libertadores da América, não em Bogotá, mas em Armênia. Enfim, toda a mudança de local, aonde vai passar esse jogo, a provável escalação do Fluminense, quem apita, todas as informações que você precisa saber sobre Santa Fé e Fluminense, jogo de Libertadores, você precisa assistir nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Você consegue todas as informações aqui. Então, vamos embora. Enquanto eu boto a vinheta, é a hora que você vem aqui embaixo e aperta o like, combinado? Então vai lá. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Aí você já apertou o like enquanto estava tendo a vinheta, então show de bola. E também já se inscreveu aqui no canal Raiz Tricolor, deixando seu comentário aqui do palpite do jogo de hoje. Vou fazer um pedido a vocês que estão assistindo esse vídeo aqui de pré-jogo. Compartilha em todos os seus grupos de WhatsApp, falando, ó, todas as informações do jogo estão aqui e tal. Porque você que veio assistir do grupo de WhatsApp, como eu falei, aqui você tem todas as informações sobre Santa Fé e Fluminense. Tudo que é necessário você saber. Como, por exemplo, que o jogo é às 21 horas, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. No horário local ele é um pouco mais cedo, né, no horário da Colômbia. E que só será transmitida pelo canal Comebol TV. O Comebol TV, que é um pay-per-view feito pela empresa, né, que administra os direitos da transmissão da Comebol. Não passa todos os jogos, né, mas passa alguns, especialmente Fluminense e Santa Fé. Os dois jogos serão transmitidos pela Comebol TV, então hoje à noite é só lá. Quer entender mais e tal, ter uma explicação mais detalhada, como você consegue assinar por um preço mais reduzido e tal, eu vou deixar aqui no card um vídeo pra você entender, daqui a pouco você assiste ele e entende. Esse confronto entre Fluminense e Santa Fé é o confronto de número 1. Nunca enfrentamos o Independiente Santa Fé, clube muito tradicional da capital da Colômbia, da capital de Bogotá, né? No caso, Bogotá, capital da Colômbia. Nunca se enfrentaram, mas as duas vezes que a gente pegou colombianos neste século, nos demos muito bem. Eliminamos o Atlético Nacional, que é de Medellín, outra cidade, mas eliminamos as duas vezes, na Liberta de 2008, ganhando as duas, e na Sul-Americana de 2019, goleando aqui e depois indo lá a passeio só para classificar. Então o retrospecto, pelo menos, é bom. Mas vamos falar do jogo, né? Não só do retrospecto e tal, vamos falar de tabela. Isso por quê? Porque com o empate, né, na primeira rodada, os dois times empataram por 1-1, ou seja, tá tudo igual no grupo. E, obviamente, que é sempre o melhor dos mundos é a vitória, né? Isso a gente nem precisa destacar aqui. Mas o Fluminense vai para um jogo onde não conseguiu treinar, vamos falar disso daqui a pouco, foi pra Bogotá, de Bogotá tem que sair, aí treina em Bogotá, mas não vai jogar na altitude, lembrando, Bogotá tem 2.600 metros de altitude, vai ter que sair de Bogotá agora pra Armênia, ainda durante o dia de hoje, na quarta-feira, que é uma outra cidade um pouco mais baixa, tem mais ou menos pouco mais da altitude de Brasília, por exemplo, ou seja, a altitude não é um fator para a partida lá contra o Santa Fé. E assim, depois de gastar muito dinheiro, uma parte vai ser realocada ali pelo Santa Fé para o Fluminense. Enfim, toda essa confusão, obviamente, destabiliza. E aí você pode perguntar, Gabriel, com isso tudo que aconteceu, é possível a gente ganhar o jogo? Aí, meu amigo, eu vou ter que ser grosso aí com você, Gabriel Amaral, que tá me perguntando isso, né? Por quê? Meu amigo, se não fosse possível a gente ganhar do Santa Fé, eu não estaria falando de classificação a Libertadores, né? Então, assim, é óbvio que é possível. A gente tem até um histórico grande de vitórias fora de casa na primeira fase. Isso é perfeitamente possível. Mas aí você pode voltar com outra pergunta que é, Gabriel, mas e se empatar? O empate é bom? Vou ser sincero de novo com você. Se não for um empate com a gente fazendo gol no último minuto pra empatar o jogo, pênalti pra eles no último minuto, se eles fizerem, eles ganham o jogo e eles perdendo pênalti. Se não for um empate numa situação extrema dessas, não vale de nada. Pra tabela, um outro jogo como que foi contra o River, não começamos muito bem, mas no final dominamos, jogamos muito bem, empatamos. Não é bom. Por quê? Porque semana que vem o Fluminense tem outro jogo fora de casa na Colômbia, que é contra o Júnior. E aí o quê? Vai ter que ganhar o da semana que vem. Porque 3 empates, fazer 3 pontos no primeiro turno não é muito bom. O bom, pelo menos, é que do outro lado tem um Santa Fé que também precisa da vitória. Porque, como eu falei, empatou o primeiro jogo contra o Júnior e agora jogando em casa, se não conquistar pontos, vai ter probleminhas nas próximas rodadas. Então, assim, o cenário hoje o Fluminense vai para vencer essa partida. E vamos ver como que isso pode acontecer agora falando do Bola em Campo.
Bem, bola em campo na área, pra gente poder falar de toda a dificuldade que foi. O Fluminense com toda essa dificuldade pra chegar até a cidade de Armênia, né? Quando eu tô gravando isso daqui ainda nem chegou, na verdade, o Fluminense acabou do jogo de domingo até hoje treinando 2 vezes. Uma, de fato, só treinou na segunda de manhã no CT Carlos Castilho. O treino da terça-feira em Bogotá acabou sendo muito mais um treino para soltar a musculatura, um treino ali de soltura, do que provavelmente um treino tático que desse para fazer alguma coisa, já que o Fluminense estava na altitude. Com isso, eu creio que o Fluminense terá poucas mudanças. Ou talvez nenhuma na equipe titular que a gente imagina que seja, que foi a contra o River Plate. Tá aqui na tela. Para mim, essa será a equipe titular. A gente não tem informação ainda de quem Roger vai escalar. Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio na linha de defesa, com Martinelli e Iago à frente da área. Uma linha de 3, quando a gente estiver atacando, com Kaique pela direita, Luiz Henrique pela esquerda e Nenê pelo meio, encostando mais em Fred. E quando a gente estiver marcando, Nenê vai um pouco mais à frente para poder pegar a primeira marcação com o Fred, e Kaique e Luiz Henrique recuam para fazer uma espécie de 4-4-2. Bem, essa é a provável escalação, a escalação que a gente vem jogando e a escalação que, se um tricolor for falar hoje que é o time titular, provavelmente é esse. Porém, há uma possibilidade, né, que se cogita, da entrada de Casares no lugar de Nenê pelo meio após a boa atuação do meia contra o... Do meia, não, do meia... não do meia genericamente, né, mas do meia estrangeiro contra o River Plate. Entrou e jogou muito bem, somada à má atuação de Nenê. Eu, particularmente, não acredito, apesar dessa dúvida ser importantíssima, eu acho que Roger vai de Nenê. Casares entrou muito bem contra o River, mas não se destacou no domingo jogando contra o Madureira. E como a bola parada é muito importante para o Fluminense num jogo enroscado como esse contra o Santa Fé, acredito que Roger vá apostar na ida de Nenê como titular. Outras questões são as laterais. Para mim, as laterais serão fundamentais nesse jogo, principalmente a lateral direita do Fluminense, o lado direito com Calegari e as suas escapadas para encostar em Kaique, de repente com Martinelli caindo por ali também, que a gente já viu que acaba funcionando. Bem, pode ser um daqueles fatores que decide jogo. Jogo assim é muito decidido num detalhe, numa bola aérea, num drible de um jogador, num passe que sai, e o Fluminense tem que estar com a atenção lá no talo para não correr risco de um detalhe do adversário fazer a vitória deles acontecer. Na lista dos relacionados, que foi divulgada lá, enfim, a gente, né, não teve acesso à lista dos relacionados ainda, né, no momento que eu tô gravando isso, mas a gente sabe por fotos, etc, quem foi relacionado. Nós só teremos 23 jogadores relacionados para a partida. Tava falando de relacionados para viagem. Foram 30 relacionados para viagem. 23 desses 30 serão relacionados para a partida. Óbvio que corta ali, por exemplo, o Fluminense levou 4 goleiros, né, para se correr risco de contusão, de Covid, alguma coisa, ter goleiro sobressalente e tal, mas no fim o que a gente quer saber é o seguinte: em relação ao último jogo, 3 jogadores ficaram de fora. Matheus Ferraz, Ganso e Bobadilha. E agora estão lá em Bogotá, né, agora indo para a Armênia, para poder serem relacionados para a partida. E aí, quem que sai? Para Matheus Ferraz, meio óbvio, Frazan, que foi relacionado para o jogo contra o River, sai da lugar a Matheus Ferraz. Mas e os outros dois? Óbvio, eu tiraria Luca para relacionar Bobadilha, mas e no caso de Ganso? Tira Hudson e vai com um volante só no banco? Como que vai funcionar isso para Roger? Vamos ver, né? Se fosse Luca e Hudson, já preparava ali o chinelo para assistir o jogo, não estando no banco de reservas. Sobre o Santa Fé, a equipe colombiana, como eu falei, fez uma boa partida contra o Júnior Barranquilla, acabou tendo no final um jogador expulso e empatou só pela Libertadores. Mas eles estão se enfrentando, tanto o Júnior e Santa Fé estão se enfrentando pelas quartas do Campeonato Colombiano e se enfrentaram no final de semana. E surpreendentemente o Júnior bateu feio em cima do Santa Fé. Foi 3-1, com 1 a menos o Júnior desde a metade do segundo tempo, e o Santa Fé apanhou. Apesar de ser um time organizado, ser um time que principalmente na defesa é um time mais sólido, mas vem atuando mal. E vai ter que ganhar do Fluminense, como eu falei lá no início. Porque na sequência, meu amigo, a sequência do Independiente Santa Fé é somente River Plate na Argentina e Fluminense no Rio de Janeiro. Aliás, River Plate em Bogotá e Fluminense no Rio de Janeiro. Ou seja, a sequência deles não é fácil. Não é fácil. Eles vão ter que pontuar hoje no jogo e vão ter que ganhar, vão vir pra cima do Fluminense para tentar ganhar essa partida. Vamos falar da arbitragem.
Bem, arbitragem da partida, que será feita... agora vamos preparar, né? Pelo senhor Daniel Fedorzuk. Acho que é assim que se fala. Fedorzuk. Uruguaio. E que só optou um jogo do Fluminense até hoje na carreira. A eliminação para o Olímpia em 2013. Exatamente, aquele jogo lá em Assunção. A derrota por 2-1. Assim, óbvio que não dá pra comentar sobre o desempenho dele lá, foi um jogo até de muita cera e tal, lembra assim que o time do Olímpia sumiu bola e ele foi muito condescendente com isso tudo. Mas assim, teve um pênalti, que foi um pênalti muito claro que o Fluminense fez, realmente, e não dá pra julgar muita atuação, são 8 anos de diferença daquele jogo pra esse. Espero que o uruguaio Daniel nos traga mais sorte na partida de hoje e que não faça uma atuação ruim, que a gente vai lembrar do nome dele mais vezes. Beleza? Para encerrar o vídeo, a gente fala aquele avisozinho marotaço, que é: tem live pré-jogo, parceiro. 7h30, estamos ao vivo, a partir das 7h30, aqui no Raiz Tricolor, fazendo aquele pré-jogo, já divulgando a escalação, tendo ali tudo, enfim, tudo de olho e tal, na partida, pra gente poder saber como o Fluminense entra em campo contra o Santa Fé. Então tem live aqui pré-jogo e, obviamente, acabou o jogo, meu amigo, ó. Tamo no ar aqui na live pós-jogo do Raiz Tricolor. Beleza? Então já anota na agenda e, claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nada. Saudações tricolores, volte com uma vitória, Fluminense volta líder do grupo. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!